Personagem do dia, Donald Trump. Como a gente te disse aqui na abertura do Tarde Band News, ele discursou hoje no Fórum Econômico Mundial em Davos. O presidente americano alfinetou mais uma vez a Europa, disse que eles não estariam indo na direção certa. É claro, não deixou de falar da Groenlândia. A gente separou um trecho aí para você ouvir. Certain places in Europe are not even recognizable, frankly, anymore. They're not recognizable. And we can argue about it, but there's no argument. Friends come back from different places. I don't want to insult anybody and say I don't recognize it. And that's not in a positive way. That's in a very negative way. And I love Europe, and I want to see Europe go good, but it's not heading in the right direction. Vamos repercutir alguns trechos aí da fala do presidente americano. Esse discurso de hoje durou 1 hora e 15 minutos. Lembrando que ontem, também por mais de 1 hora, Donald Trump falou sobre as 365 questões que ele teria resolvido no olhar dele. Muitas notícias ali que não concordam, né? Os jornalistas, enfim, americanos, durante os 365 dias dele nesse primeiro ano de segundo mandato do presidente americano. Converso agora com o professor de Relações Internacionais, Sidney Leite. Professor, obrigada por conversar com a gente. Ontem, inclusive, estava marcado para a gente conversar sobre 1 ano de Donald Trump à frente da presidência pela segunda vez, mas foi bem o momento em que Trump começou o seu discurso e se alongou, como hoje, lá no Fórum Econômico. Pegando esse trechinho para começar a nossa conversa, professor, quando ele critica a Europa, dizendo que ele gosta da Europa, mas não está indo na direção certa, o que ele está querendo dizer com isso? Qual o recado? E para quem é esse recado? Boa tarde, bem-vindo por aqui. Boa tarde, um grande prazer em conversar com você, Paula. Olha, em especial eu diria para a União Europeia, né, que é um conglomerado de países, 27 países, e que, sem dúvida, é uma potência econômica, né, que compartilha, sem dúvida, interesses, né, com os Estados Unidos. Porém, neste projeto, nessa concepção que ele tem dos Estados Unidos, está muito vinculada, né, à ideia da desglobalização, de fechar a economia, de proteger a economia norte-americana, né? Nós temos aí muitos embates, né? Então, eu diria que também tem uma outra dimensão, eu destaquei a dimensão econômica, né, em primeiro lugar, e tem uma outra dimensão, que é a dimensão política barra militar. E aí eu estou falando da OTAN, né? A OTAN, que foi construída por um presidente, foi sugerida, né, e colocada em prática por um presidente dos Estados Unidos, logo depois da Segunda Guerra Mundial, o presidente Henry Truman, não é? O grande mentor, criador da OTAN. Desde lá, os Estados Unidos vêm pagando a conta da proteção militar da Europa. E o Trump, que de uma maneira geral é contra essas alianças, essas organizações internacionais, né? Ele entende que a Europa precisa pagar essa conta, ou dividir, né, essa conta. Então, são os dois alvos aí principais, né? Por um lado, a União Europeia e, do outro lado, a OTAN. Agora, até esse momento, o que dava a impressão era de que Trump falava e ninguém respondia na mesma moeda. Todo mundo tinha muito medo do presidente americano e, obviamente, dos próprios Estados Unidos, né? Essa potência mundial. Quando ele começou, por exemplo, com a questão das tarifas, líderes europeus foram atrás dele onde ele estava para fazer algumas negociações. Parece que agora o jogo está invertendo um pouco. A gente tem líderes europeus nesse momento já dizendo que estão discutindo a quebra de um contrato com os Estados Unidos sobre tarifas, que foi realizado aí também antes das próprias tarifas. A gente vê o próprio presidente francês, Emmanuel Macron, também subindo o tom contra o presidente americano subindo o tom contra ele, não só em discursos, mas também em postagens e em entrevistas. Aonde a gente pode chegar, professor, com tudo isso? Se realmente a Europa resolve responder à altura, os Estados Unidos, aonde pode dar esse entrave todo? Porque quando a gente fala da economia da Europa e dos Estados Unidos, a gente está falando de uma repercussão, num respingo no mundo todo, né? Uhum.
Sim, aí eu gostaria de responder a sua indagação a partir de duas referências, né? A primeira, né, quando a gente fala em Europa, a gente está falando da União Europeia, basicamente, né, que é composto, um grupo composto por 27 países, né, que sem dúvida tem força, tem poder de barganha, poder de negociação. Essa é uma parte da história. A outra parte esses 27 países eles estão unidos. Aí a gente vê o Trump jogando na divisão desses países, né? Hungria, Polônia, entre outros, eles aderem muito mais aí digamos, a este mundo que o Trump está tentando construir, a essa reconfiguração do sistema internacional, né? Então, a União Europeia ela não consegue, né, ter aí um discurso único portanto, desenhar ações de confronto contra os Estados Unidos. E, por um outro lado, aí dois outros aspectos. Primeiro, a Europa vive um contexto muito fraco de estadistas. O próprio Macron, ele é uma figura altamente discutível, não é? Uma figura um tanto quanto indefinida, um estadista que não conseguiu se impor, inclusive no plano da França, ele é muito impopular, os franceses estão contando os dias para que ele volte para casa, né? Entre outros, o líder alemão também é uma figura muito frágil, né? Então o Trump ele joga muito nessa divisão da Europa, até mesmo para conquistar, né, a Groenlândia da forma, enfim, que ele imagina, não é? Então, e por um outro lado, Paula, só para fechar minha resposta que ficou um pouco longa, qual é a expectativa dos países europeus? Eles estão contando os dias para chegar às eleições em novembro, porque é provável uma derrota dos republicanos, especialmente na Câmara dos Deputados, o que implicaria o quê? Um Trump fraco, um Trump, não é, que depois, especialmente da captura do Maduro, né, parece que ficou empoderado, né, de que pode fazer tudo. Então nós temos esses dois cenários: Trump apostando na divisão da Europa e, por um outro lado, os países europeus que estão em confronto com Trump, contando os dias para chegar às eleições de novembro. Novembro é quase um ano de espera, né, professor? Você tem que agir aí, no meio do caminho, não tem o que fazer. O senhor chegou a tocar na questão da compra de Groenlândia, né? Na adaptação de Groenlândia aos Estados Unidos. Inclusive, numa das postagens de Donald Trump, ele chega a colocar uma conversa que ele teve com líderes da Europa, que não era sobre esse assunto, né? Era sobre um outro assunto, e uma tela ali atrás dele, em que ele provavelmente mexeu ali na inteligência artificial e colocou a bandeira dos Estados Unidos no Canadá, né? Como se o Canadá já fizesse parte ali dos Estados Unidos, e também Groenlândia. O que ele tanto quer com a Groenlândia? Qual que é a grande discussão? Explica para a gente dessa grande discussão da Groenlândia, por parte da Groenlândia. Por que para os Estados Unidos é tão importante? Por que a Europa não quer fazer parte disso? Qual que é a importância? O que está em jogo? Porque a gente sabe que sempre tem algo em jogo. Quando a gente falava da Venezuela, não é só a questão do poder, não é só a questão da prisão do Maduro, tem a questão do petróleo. E na Groenlândia, o que está acontecendo agora? Paula, eu penso, aí eu me afasto um pouquinho da maioria dos analistas, né, que tende a uma ênfase no econômico. A minha ênfase na análise é no geopolítico, dos interesses geopolíticos, que implica em poder, domínio, controle, não é? Então, a Groenlândia está numa área estratégica do ponto de vista geográfico, geopolítico, que é, né, o Ártico, o Polo Norte, que com o aquecimento do planeta, ele está tendo meses, né, um aumento no número de meses em que é possível você navegar, e aí você corta um caminho imenso, né, encurtando viagens, né, não só de viagens do ponto de vista comercial, mas também do ponto de vista da ação militar, né, da ação bélica, não é? A Marinha é fundamental, né, aí nesse contexto, né? Groenlândia também está na rota dos mísseis. Caso nós tenhamos um cenário de uma guerra, os mísseis jogados ou pela Rússia ou por um outro país, né, ali da Ásia, vão sobrevoar a Groenlândia, né?
né? E vice-versa, né? Se os Estados Unidos atacarem. Então é importante, fundamental, você ter ali bases militares, né? Para que você tenha o controle do espaço aéreo, o controle dos movimentos, né, dos navios. Ele diz que a segurança dos Estados Unidos está ameaçada, porque, segundo ele, os chineses e os russos eles estão, né, dominando aquela região pela fraqueza da Dinamarca, pela fraqueza dos países europeus de ter um controle militar, né, marinho, sobre aquela região. Há também a dimensão econômica. Ali é provavelmente uma região rica em minérios, de uma maneira geral, né? Na prática, o que é a Groenlândia? Um conjunto de pequenos povoados, tá, na região leste, mas principalmente na região oeste. A Groenlândia é conhecida como a região, né, a ilha das casas coloridas, e um imenso território, né, gelado, coberto por lagos com muitos icebergs, né? Mas tem o seu valor estratégico, como eu defini. Paula, só rapidamente, a gente não pode esquecer que o território norte-americano, em sua grande maioria, ou foi conquistado por guerras, principalmente em relação ao México, ou por compras, como, por exemplo, negociações de territórios que foram comprados dos franceses, o Alasca que foi comprado do Império Russo. Então, não é algo estranho ao imaginário, à concepção política norte-americana. Qual é o ponto fora da curva? É a forma, né, como isso é anunciado, dito pelo Trump, que foge completamente de um discurso diplomático clássico, né? Falar, né, professora, que de repente se fosse diferente, você consegue falar Ontem mesmo, no discurso de um ano, né, de mandato, de novo, à frente da presidência, Trump chega a mencionar aí não o quanto se ganhou, mas o quanto se perde por conta das guerras, o quanto se entrega também aos Estados Unidos por conta das guerras. E ele chamando ele, ontem isso, nesse discurso dele, de grandes erros que o país americano acabou cometendo, né? E quando o senhor fala da Groenlândia por esse outro papel, também acho muito importante a gente falar, porque as pessoas falam só em território, em estilo de vida, enfim. Mas a partir do momento que exatamente o que tem por debaixo, as riquezas que tem debaixo de tudo isso que está se derretendo, é o interesse americano. Não só as riquezas que tem debaixo de tudo isso, mas o quanto esse local pode parecer economicamente rentável a partir de então. Porque a partir do momento que você derrete uma geleira, você tem uma praia. Numa praia onde você pode construir um resort, onde você pode construir um conglomerado, onde você pode construir um hotel. Ou seja, para muitas pessoas, e principalmente para quem está no poder, tem a questão econômica. E aí Trump olha mais à frente do que muitos outros países ou muitas outras pessoas acabam olhando quando ele coloca o seu objetivo ali como a Groenlândia, né, professor? Vai muito além do que é hoje, mas muito mais do que está por vir, não é isso? Sim, sem dúvida. Paulo, se você me permite, eu queria comparar o Trump com o Reagan. Você sabe que o Reagan ficou 8 anos no poder, né? Ele deu 2 conferências de imprensa. 2 ao longo de 8 anos, né? O Trump, ele é, sem dúvida, um homem de mídia, né? Um homem extremamente midiático, né? Mas penso que este modelo dele já está cansativo, né? Por conta exatamente como você falou, da longa exposição. E nós começamos a questionar, né, em que momento ele está, de fato, reservando o seu tempo para trabalhar, de fato, para governar, né? Mas esse projeto que ele está apresentando, fechando parênteses, né, é um projeto bem amplo que visa, digamos, reposicionar os Estados Unidos no sistema internacional numa linha em que os Estados Unidos se apresentam como a grande potência, a única superpotência, né, que vai exercer o seu poder basicamente, né, não pela força dos argumentos, né, não é essa a questão, não é pela força dos valores, né, mas exatamente, né, pelos valores da força, de impor esses valores, que é o modelo de sistema internacional, que é o atual, né,
vigente no governo americano, segundo a ótica de Trump e de seus assessores. Ele é um showman, né, professor? E ele gosta disso, ele gosta de se exaltar também. Ontem, por exemplo, quando estava falando do ano dele, de mandato, ele chega a falar mais de uma vez que a mulher dele ama ele hoje mais do que antes. E ele mostra as fotos, né? Ele vem com documentos imensos, assim, e ele mostra as fotos de algumas pessoas que foram presas, mostrando dos imigrantes, mostrando o quanto a população que queria isso, né? Queria se sentir um pouco mais segura. Fala do combate ao tráfico de drogas, fala da prisão a Maduro, colocando tudo isso por conta dele em frente à presidência dos Estados Unidos e com a coragem de fazer todos esses embates. Mais de uma vez, ele fala mal, digamos assim, de Joe Biden, né? Porque ele acaba perdendo a segunda eleição, acaba ganhando dessa vez para se tornar presidente pela segunda vez. E mais de uma vez ele fala que Biden foi o pior presidente americano. Também ataca o governador da Califórnia. Diz que o governador da Califórnia, se fosse presidente dos Estados Unidos, os Estados Unidos iam virar uma Venezuela. Fala que hoje as relações dos Estados Unidos com a Venezuela estão melhores. Como é que o senhor analisa todas essas questões que ontem Trump trouxe para resumir esse um ano dele de mandato novamente, esse primeiro ano dele de mandato novamente? Quando ele fala, a impressão que a gente tem é que ele está principalmente indo atrás de justiça, indo atrás de parar a violência, indo atrás de dar paz e dinheiro para os americanos, porque ele chega a falar da inflação também, e de que ele está no caminho certo. É isso mesmo? Como é que o senhor faz a análise desse discurso dele de ontem e as questões que ele pontuou, que ele achou mais importantes falar naquele momento? Veja, Paula, você abre espaço para a gente transcender, né, a fala e tentar entender o que está por trás dessa fala, né? Portanto, aquele debate clássico, né? Significante e significado, né? Qual é o conteúdo verdadeiro de toda essa performance, né? Além de showman, ele é um showman narcisista, né? Extremamente narcisista. O discurso de ontem, em especial, né, em que ele mostrou aquelas fotos, né, de prisioneiros, né, traficantes, estupradores, né, falou bastante do Biden, falou bastante de alguns estados, né, Minnesota. Ele saindo, portanto, do que ele está falando, para a gente entender o que está por trás da fala, ele é um homem que analisa muitas pesquisas. Todas as pesquisas que projetam as eleições de novembro indicam a vitória dos democratas na Câmara dos Deputados. No Senado, não, mas na Câmara dos Deputados é provável que os democratas voltem a dominar, né, a Câmara, e com isso ele perde uma de suas bases de poder. E ele vai ser um pato manco. O que é um pato manco? Ele vai ser ainda o presidente, mas ele não vai ter poder de ver aprovado os seus projetos, o orçamento vai ser muito mais controlado, né? Então eu vejo esse ataque a Biden, um ataque aos democratas. Quando ele fala do governador da Califórnia, é aquele que, entre os possíveis candidatos do Partido Democrata, que mais tem, digamos, se colocado, juntamente com a Kamala Harris, né? Então, ele está tentando atingir, né, embora, na minha avaliação, pelo que eu conheço da política americana, o governador da Califórnia não pegaria como um candidato, né? Porque ele é muito radical, ele seria um liberal, assim, o pessoal entender, muito à esquerda da média, né, do americano, não é? Do americano mais moderado, né? Então seria um candidato com muitas dificuldades, né? Então ele está atacando os democratas, querendo fazer um contraponto ao jeito dele governar e ao jeito dos democratas, porque ele está muito preocupado com as eleições de novembro, né? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer, viu, professor? A impressão que eu tenho
é que parece que os líderes mundiais já entenderam um pouquinho, já foram ler o livro de Donald Trump nesse momento e já entenderam um pouco melhor de quais são as táticas dele e como lidar com isso. Porque quando começa lá atrás as ameaças de tarifas, muitos especialistas que eu conversei falaram assim, olha, ele faz exatamente o que ele explica para fazer de tática de negociação nos livros dele. A impressão que eu tenho é que agora vários líderes mundiais foram ler esses livros para entender, olha, é uma tática, então vamos deixar ele piar aqui, a gente ali resolve. Tá parecendo meio isso. Agora vamos ver qual que vai ser o final da história daqui para frente. Obrigada, viu, professor? Um forte abraço, até uma próxima ocasião. Obrigada.